بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas sobre o Tawhid. Aulas que são a tradução deste livro intitulado Ahamiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração. Livro escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. E na aula de hoje iremos abordar um novo capítulo deste livro, no qual o Sheikh disse: تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وما يفضي إليه من الشرك. O título dado pelo autor, pelo Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a este novo capítulo é a proibição de construir sobre as sepulturas, de as tomar como mesquitas e daquilo que resulta disso como politeísmo. Este é o título deste novo capítulo. A proibição de construir sobre as sepulturas, de as tomar como mesquitas e daquilo que resulta disso como politeísmo. Depois do título, o Sheikh disse: visto que o shirk, visto que o politeísmo é a maior de todas as injustiças, visto que o politeísmo é a maior de todas as injustiças, a mais falsa de todas as falsidades, o maior de todos os pecados, através dos quais Allah Jalla wa Ala foi desobedecido, e que é o único pecado que Allah Subhanahu wa Ta'ala não perdoa. Por todas estas razões, foram mencionadas várias evidências, várias provas nos textos sagrados, isto é, no Alcorão e na Sunnah, proibindo os meios que levam ao politeísmo. Por estas razões, isto é, pelas razões mencionadas pelo Sheikh nas aulas anteriores, e que
voltou a repetir aqui, de maneira resumida, que é que o politeísmo é o maior, ou é a maior de todas as injustiças. A maior de todas as injustiças é o politeísmo. E a mais falsa de todas as falsidades. A maior falsidade é o politeísmo. E o maior de todos os pecados através dos quais Allah subhanahu wa ta'ala foi desobedecido. O maior de todos os pecados é o politeísmo. E que é o único pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. E aqui sublinhamos mais uma vez que é no caso daquele que morre sem fazer tauba. É no caso daquele que morre sem se arrepender do politeísmo. Pois aquele que comete o politeísmo e que se arrepende, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa o seu pecado. Aqui falamos daquele que morre depois de ter cometido politeísmo e que não fez tauba, não se arrependeu. Neste caso, esta pessoa não será perdoada. Então é por estas razões que foram mencionadas pelo Sheikh, foram mencionadas evidências, provas nos textos sagrados, no Alcorão e na Sunnah, com a proibição dos meios que levam a ele, dos meios que levam ao politeísmo. Então o Sheikh aqui nos diz que no Alcorão e na Sunnah foram mencionadas evidências que nos proíbem todos os meios que levam ao politeísmo. De maneira resumida, os meios que levam ao politeísmo nos foram proibidos no Alcorão e na Sunnah. Depois o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, diz: E dentre os meios mais conhecidos, que levam ao politeísmo, há a possessão de estátuas e de imagens. A possessão de estátuas e de imagens. A construção sobre as sepulturas e de as tomar como mesquitas. Então o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, nos diz que dentre os meios que levam ao politeísmo e que são conhecidos, há o facto de possuir estátuas e imagens, a possessão de estátuas e de imagens, e a construção sobre as sepulturas e de tomar essas construções como locais de oração, como mesquitas. Depois o Sheikh diz: e a advertência destas duas coisas, foi mencionada no hadith, relatado por Muslim. عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. Neste hadith, narrado por Abu al-Hayyaj al-Asadi, no qual disse que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lhe disse:
não queres que te envie com a mesma missão que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, me enviou a mim, que é de não deixar nenhuma estátua sem a destruir, nem nenhuma sepultura alteada, erguida, sem a aplanar. E numa outra versão, e de não deixar nenhuma imagem sem a apagar. Então, Abu al-Hayyaj al-Asadi relatou que Ali radiyallahu anhu lhe disse: não queres que te envie com a mesma missão que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam me enviou a mim? Isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam enviou a Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu com uma missão. E esta missão era a seguinte: de não deixar nenhuma estátua sem a destruir, nem nenhuma sepultura alteada, erguida, sem a aplanar, e de não deixar nenhuma imagem sem a apagar. Esta é a primeira evidência mencionada pelo Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Depois o Sheikh diz, e Al-Bukhari mencionou no seu Sahih, no seu livro autêntico, que Ibn Abbas radiyallahu anhuma disse acerca de Wad, wa Suwa', wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Disse acerca de Wad e de Suwa' e de Yaghuth e de Ya'uq e de Nasra, que era o nome de homens piedosos do povo de Nuh, que era o nome de homens piedosos do povo de Nuh, de Noé, alayhi salam. E estes nomes foram mencionados na Surat Nuh, no Alcorão. Então Ibn Abbas nos informa acerca destes nomes. Ibn Abbas diz que era o nome de homens piedosos. Era o nome de homens piedosos do povo de Nuh, do povo de Noé, alayhi salam. E que logo que estes homens piedosos morreram, o Shaitan, o diabo, inspirou, sugeriu ao povo deles, ao povo destes homens, de erguerem um memorial, um altar com as suas imagens. E isto no local onde se reuniam habitualmente, e de darem a cada uma destas imagens o seu respectivo nome. Então, estes homens faziam parte do povo de Nuh e eram piedosos. Então, logo que faleceram, o Shaitan, o diabo, veio e sugeriu, inspirou ao povo destes homens de erguerem um memorial, um altar com as imagens destes homens piedosos. Com as imagens destes homens piedosos que morreram. E que este memorial seja erguido no local onde se reuniam habitualmente. Isto é, no local onde o povo se reunia habitualmente. E de darem a cada imagem o seu respectivo nome. Isto é, aquele que estava a imagem de cada um destes homens piedosos, de lhe darem à imagem de cada um destes homens piedosos, de darem o nome que corresponde à imagem dentre os homens piedosos que faleceram. Então eles responderam à inspiração, à sugestão do diabo, e fizeram o que ele lhes sugeriu. E isto sem os adorarem. Isto é, sem adorarem as imagens dos homens piedosos que ergueram no memorial. Isto é, aqueles que
fizeram estas imagens e que ergueram estas imagens e que lhes deram os respectivos nomes destes homens que faleceram, destes homens piedosos que faleceram, não os adoravam. Não adoravam estas imagens. Não adoravam estas imagens. Até que morreram. Isto é, até que aqueles que ergueram estas imagens destes homens piedosos neste memorial acabaram por morrer também. Acabaram por morrer. E foi esquecida a razão, o propósito das imagens erguidas no memorial. Isto é, as gerações que vieram depois daqueles que ergueram estas imagens neste memorial, neste altar, acabaram por esquecer a razão da existência destas imagens e deste memorial. Então acabaram por ser adorados. Quer dizer que estas imagens, que eram inicialmente apenas uma lembrança, uma recordação destes homens piedosos, acabaram por se tornar divindades adoradas além de Allah subhanahu wa ta'ala. As gerações que vieram depois acabaram por adorar estas imagens. Acabaram por dirigir todo o tipo de adorações a estas imagens. E desta forma caíram no politeísmo. Desta forma cometeram o maior de todos os pecados. E tudo isto sugerido pelo Shaitan, pelo diabo, que inicialmente sugeriu apenas que ergam imagens com o nome destes homens piedosos a fim que não os esqueçam, a fim de não serem esquecidos, como lembrança unicamente. Mas as pessoas que o fizeram acabaram por morrer e depois deles vieram outras gerações que não conheciam o propósito, a razão destas imagens e acabaram por as adorar. Acabaram por as adorar além de Allah subhanahu wa ta'ala. Então vemos aqui que isto foi o meio que levou ao politeísmo. Depois o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, diz: e a construção sobre as sepulturas, a construção de mesquitas sobre as sepulturas, é um erro no qual caíram Ahlul Kitab, no qual caíram as pessoas do livro, isto é, os judeus e os cristãos. E foram relatados imensos hadith, narrações do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, advertendo a sua comunidade daquilo no qual caíram as outras comunidades. E dentre as narrações acerca desta questão, há aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nos últimos instantes da sua vida, pouco antes de falecer, como foi narrado por Aisha e por Ibn Abbas radiyallahu anhum. E este hadith foi mencionado anteriormente, no qual Aisha e Ibn Abbas radiyallahu anhum disseram: logo que a morte desceu sobre o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, ele não parou de atirar uma das suas roupas sobre o seu rosto, sobre a sua cara, exclamando que a maldição de Allah se abata sobre os judeus e os cristãos, pois eles tomaram as sepulturas dos seus profetas como mesquitas.
logo que a morte desceu sobre o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele não parou de atirar uma das suas roupas sobre o seu rosto, sobre a sua cara, e exclamando ao mesmo tempo que a maldição de Allah se abata sobre os judeus e os cristãos, pois eles tomaram as sepulturas dos seus profetas como mesquitas, isto é, como local de oração, advertendo daquilo que fizeram. Isto é, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, através dessas palavras, advertiu daquilo que fizeram Ahlul Kitab, os judeus e os cristãos. E a Aisha, radiyallahu anha, disse: se não fosse este hadith, a sepultura do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, seria aparente, seria exposta, mas tivemos medo que seja tomada como mesquita. Aqui o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, adverte a sua comunidade daquilo no qual caíram as comunidades anteriores, os judeus e os cristãos, que é que logo que um dos seus profetas morria, tomavam a sua sepultura como local de oração. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, advertiu a sua comunidade de não cair neste erro. E a Aisha, radiyallahu anha, nos diz que se não fosse este hadith, a sepultura do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, seria aparente, como todas as outras sepulturas. Como todas as outras sepulturas. Mas tiveram medo que a sua sepultura seja tomada como mesquita, então não foi exposta. Depois, o Sheikh diz, e num outro hadith, narrado por Aisha, radiyallahu anha, aqui o Sheikh vai mencionar uma terceira evidência. E num outro hadith, narrado por Aisha, radiyallahu anha, que disse que Umm Habiba e Umm Salama, radiyallahu anhum, informaram o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, acerca de uma igreja que viram na Abissínia. Que viram na Abissínia. عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم وكذلك ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. واللفظ لا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري ومسلم. Então, neste hadith, narrado por Aisha radiyallahu anha, que nos diz que Habiba e Salama radiyallahu anhum informaram o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca de uma igreja que viram na Abissínia, na qual haviam imagens. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam lhes disse: efetivamente, essas pessoas, logo que morre um homem piedoso dentre eles, constroem sobre a sua sepultura um local de oração. Constroem sobre a sua sepultura um local de oração, um masjid, no qual expõem a sua imagem. Então, essas pessoas são as piores criaturas perante Allah no dia da ressurreição. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari e Muslim. É um hadith que é muttafaqun alayh. Então, Habiba e Salama radiyallahu anhum informaram o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca daquilo que viram na Abissínia. E dizem que viram igrejas nas quais haviam imagens. Informaram o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam acerca das imagens presentes nas igrejas dos cristãos. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que, efetivamente, essas pessoas, isto é, os cristãos, logo que morre um homem piedoso dentre eles, constroem sobre a sua sepultura um local de oração. Na qual expõem a sua imagem. E aqui vejam que nos faz lembrar a história que vimos, ou melhor dizendo, o hadith que vimos, no qual Ibn Abbas radiyallahu anhuma nos fala do povo de Nuh, do povo de Noé. Então aqui o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos diz que expõem na igreja, no local onde fazem a oração, expõem a imagem deste homem que morreu neste local. Então, o homem morre é enterrado num local específico e neste local constroem um local de oração e, além disso, expõem a sua imagem. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz que essas pessoas são as piores criaturas perante Allah no dia da ressurreição. E numa outra versão, narrada por Abu Huraira radiyallahu anhu, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que Allah combata os judeus, pois tomaram as sepulturas dos seus profetas como masajid, como locais de oração. Este hadith também é muttafaqun alayh, relatado por Al-Bukhari e Muslim. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que Allah combata os judeus, pois tomaram as sepulturas dos seus profetas como locais de oração. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.